Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, compartilhe, divulgue o canal, comente e dê uma verificada para ver se estão inscritos mesmo. E vamos ao texto. A coroa e o trono de Deus. A Bíblia está repleta de referências que dizem que Deus é um rei e que tem um trono. Um rei sem trono, né? Não é rei. Ela diz também que Deus odeia, tem ódio. Porém, ela diz que o mal não está em Deus. Pode um Deus que é amor sentir ódio? Pode um pai bondoso odiar seus filhos? Quando você alega essas questões, essas coisas a um cristão, ele diz que esse ódio é figurativo. Ou simplesmente diz que a Bíblia quer dizer que Deus rejeita ou sente aversão ao que é errado. Mas se sentimentos como o ódio e a ira devem ser tomados em sentido figurado e não literal, então por que deveríamos considerar como literal o sentimento de amor que a Bíblia diz que Deus possui? Tanto o ódio quanto o amor são sentimentos. E se um não é real, o outro também não será. Porque o amor seria real, ou poderia ser entendido como literal, se o ódio é para ser entendido como simbólico ou metafórico. Cristãos até chamam isso de antropopatismo, né? Que é atribuir sentimentos humanos a Deus. Mas eles tomam o amor de Deus como um amor real, um amor literal. Tanto que eles dizem que o amor de Deus se manifestou quando ele entregou seu filho em sacrifício a ele mesmo pelo perdão da humanidade, dos pecados da humanidade. Ou seja, o amor de Deus é real. Os escritores hebreus dizem ainda que se Deus é rei, aliás, desculpa, os escritores hebreus dizem ainda que seu Deus é rei e possui um trono. Se Deus tem um trono e senta nele, tem um trono e tem que sentar no trono, né? Então Deus é uma pessoa que tem um corpo material. Ainda que se alegue que sua substância corpórea não seja igual à nossa, ainda assim a Bíblia nos diz que ele tem um corpo. E se ele tem um corpo, então ele possui limitações, tanto quantas as de um corpo físico e material como o nosso. Já que ele senta em algo construído por alguma substância, né? Ele possui dimensões limitadas e não ilimitadas como sugerem alguns. Aí, novamente, o cristão dirá que isso são figuras de linguagem, é o uso do antropomorfismo. Mas, se isso são figuras de linguagem, então Deus não tem trono. E se não tem trono, ele não é rei. Até a condição de rei é simbólica. E isso não é verdade. Porque a Bíblia diz que ele tem até exércitos. A Bíblia fala que ele vai vir, né? Jesus não disse que ia vir com os anjos, miríades de anjos, né? Aquela conversa toda. Mas Paulo disse que Jesus, no final dos tempos, entregaria o reinado a seu Deus e Pai, Javé. Como então o seu trono é figurado? Ninguém entregaria algo figurado a outro alguém. Vejam, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ou seja, Jesus, né? Que vai entregar o reino a Deus. E reino, o reino dele, que ele diz que vai receber ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o inimigo, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, isto é, Deus, né? Jesus vai
A Jesus será submetido ou sujeitado a todas as coisas, exceto aquele que lhe sujeitou todas as coisas, que é Deus. O que contraria a questão da Trindade, né? Mas, quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se situa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja um em todos. Daí a mentirada, né? Jesus aqui está em espírito, no caso, né? E eles dizem que Deus e Jesus e Espírito Santo são as mesmas pessoas. Aí aqui o texto mostra claramente que esse Deus Pai não será submetido ou não será sujeito a Jesus. Mas diz que Jesus será sujeito a ele no final. Veja que maluquice é essa história de trindade, né? E não adianta os cristãos virem com historinha não, viu? Isso é mentira mesmo. A trindade não existe. Isso é tudo mentira. Embora nós a encontremos em algumas passagens, a ideia de passar a divindade de Jesus como sendo Deus, em algumas passagens, mas isso não significa que ela tenha sido pregada nos evangelhos. A Trindade ela aparece em outros livros do Novo Testamento. Vamos dizer, de maneira tímida, mas aparece, certo? Ou seja, a Trindade foi criada ou foi inventada mais tarde. Foi inventada mais tarde. Não adianta vir teólogo, filósofo, besteirol, que queira, que seja, e falar besteirol não. Né? Não faz o mínimo de sentido alguém que é igual a outro e que está na mesma condição aqui em espírito, já que aqui Jesus estaria na condição de Deus, né? Jesus não estará na condição, não só de espírito, Jesus estará na condição de Deus, como eles dizem que Jesus é. Porque aí, quando Jesus estava na terra, aí os trinitaristas dizem que, não, mas Jesus está na condição de Deus e porque Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Aí Aí, quando Jesus está na Terra, aí eles inventam uma mentirada para alegar que as falas de Jesus, né, que mostra que Jesus não era Deus. Aí eles vêm com uma alegação de que, enquanto Jesus esteve aqui na Terra, ele não era Deus plenamente, ele era Deus, vamos dizer, pela metade, era um semideus. Mas quando ele ascende aos céus, ele se torna Deus em todos os sentidos. Ele absorve toda a plenitude do ser divino. Bom, e essa passagem aqui de Corinto mostra que Jesus está na sua plenitude aqui, já que ele estará reinando. Mas aqui diz que ele vai entregar o reino. Como é que Jesus é rei, Jesus é Deus, se ele entrega o reino ao seu Deus ou a seu Pai? Não são a mesma pessoa? O reino de um não é o reino do outro? Então, como é que Jesus entrega seu reino a Deus, que lhe sujeitou todas as coisas, e mais tarde ele vai se sujeitar a esse Deus que ele é? Aí não venha com essa história de dizer, não, porque a Trindade é um mistério, bebê. Não. É mentira mesmo. A Trindade foi inventada depois, tá entendendo? Daí, essa ideia de Trindade não bater com as citações e passagens do Evangelho, dos quatro Evangelhos, tá entendendo? Existe a menção de, não a palavra Trindade, mas a ideia também não dos três, mas do Jesus ter uma divindade similar ao Deus hebreu em alguns livros do Novo Testamento, mas não no, nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e mesmo de João. Ainda que tenha aquele versículo 1 do capítulo 1, né? Que no princípio era a palavra era Deus e que a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. É a única, dentro do evangelho, é a única passagem que dá a entender que Deus e Jesus são as mesmas pessoas, certo? Mas tudo isso é mentirada, tudo mentira.
Um outro detalhe: os cristãos do primeiro século, como Paulo, disseram que viriam a Deus face a face, pessoal. Esses cristãos, teriam um corpo à semelhança de Cristo. Mas Cristo é a semelhança de Deus. Paulo falou, né? Que, e também a questão do cabeça, né? Diz que o cabeça de Deus, a cabeça de Cristo é Deus, a cabeça da igreja é Cristo, a cabeça do homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem. Ou seja, se estabeleceu uma hierarquia entre desses pessoas que nós citamos. Deus é o cabeça de Cristo, ou seja, Deus é que manda em Cristo, Cristo é que manda na igreja, certo? Cristo é a cabeça do homem, ou seja, Cristo manda no homem, ou dirige o homem, e o homem é a cabeça da mulher, ou seja, o homem manda na mulher. Ou seja, temos aí uma clara hierarquia. Pois, mas se Cristo é a semelhança de Deus, e mais, para alguns, Cristo é o próprio Deus, né? Porque para algumas correntes cristãs, Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o reflexo perfeito de Deus, certo? É como se Deus olhasse no espelho e visse Jesus do outro lado, certo? O que nos leva a concluir, já que, vou repetir, olha, um outro detalhe, os cristãos do primeiro século, como Paulo, disseram que viriam face a face e que eles viriam, isso ele diz que viriam a Deus, né? Face a face. E que eles teriam um corpo à semelhança de Cristo. O corpo deles, dos cristãos, seriam modificados, moldados à semelhança do de Cristo. Mas Cristo não é o reflexo de Deus. E mais, para alguns, Cristo não é o próprio Deus. Então, se os cristãos vão ter um corpo à semelhança ou na igualdade de Cristo, então o que é que nós podemos concluir disso? Que os cristãos se tornarão imortais e deuses, tal qual seu Criador. Pois se terão o corpo de Cristo, ou a semelhança de Cristo, logo serão iguais a Deus, porque Cristo não diz eles que Jesus não é Deus? Pelo menos corporalmente. Mas se ter um corpo à similitude ao de Deus, você terá que ser Deus. Porque nem os anjos a Bíblia diz que tem um corpo semelhante de Deus. Se os cristãos vão ter um corpo à semelhança de Cristo, e o corpo de Cristo é a semelhança de Deus, então estamos diante de uma declaração bíblica de que os cristãos se tornarão deuses. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Né? Cristãos acreditavam que seriam semelhantes a Cristo. Porque assim como é, o veremos. Porque agora vemos por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. 1 Coríntios aqui você viu para a música de Legião Urbana, né? Do amor, né? O amor é o fogo que arde sem se ver, né? A ferida que fere sem doer. E aí ele pega essa passagem aqui, né? Mas então veremos face a face, né? Até bonita, né? De Legião Urbana. Mas como será isso possível? Se a Bíblia e a crença cristã dizem que não há quem seja igual ou semelhante a Deus. Os cristãos, como nós vimos, serão semelhantes a Deus, porque diz que eles serão semelhantes a Cristo. Se Cristo é o reflexo de Deus, se Cristo é semelhante a Deus, e de acordo com a crença cristã, Cristo é o próprio Deus. Então os cristãos serão deuses.
Mas como, repito, como será isso possível? Se a Bíblia e a crença cristã dizem que não há quem seja igual, semelhante a esse Deus. Veja, aquele que tem, ele só ele tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo. Ou seja, a Bíblia diz que só esse Deus tem imortalidade. Somente ele. Mas, segundo a crença cristã, essa imortalidade é compartilhada, desse Deus é compartilhada por Jesus, compartilhada pelo Espírito Santo. E os cristãos dizem que vão ter um corpo à semelhança de Cristo, e Cristo tem o corpo é a semelhança de Deus. Logo, os cristãos se tornarão imortais, se tornarão deuses. Embora se diga entre os cristãos que Deus é luz e que a grandeza de Deus é tão forte que nem o Sol e os trilhões de estrelas que há por todo o universo não podem rivalizar diante da grandeza de seu Criador, isso parece-nos não ser razoável. Muitos ainda dizem que se nós não podemos sequer encarar o Sol, que é uma criação, como poderemos encarar o, o Criador do Sol? É que ele seria superior. A criatura não pode superar o Criador, né? Segundo essa crença cristã, né? Ocorre que, pelos textos bíblicos, isso não é verdade. Vejam, por exemplo, o caso de Moisés. Ele disse que viu tanto as mãos de Deus quanto suas costas. O texto diz que ele não viu o rosto, mas viu essas partes corpóreas da pessoa de Deus. Isso nos revela duas coisas. Deus, de fato, tem um corpo, por isso que Moisés viu as mãos e as costas de Deus. E que Deus pode ser visto. Sim, Deus não possui luminosidade tão forte quanto o nosso Sol e estrelas, tanto que Moisés contemplou suas partes. E mais, contrário a tudo que é dito entre os cristãos, a luz que compõe o corpo de Deus não é diferente da luz material que vemos todos os dias. Como assim? Sim, a luz do corpo do Deus hebreu, pelo relato do Êxodo, é igual à luz de qualquer astro. Note que Moisés, ao contemplar o Deus hebreu, ficou com o rosto encharcado com a luminosidade vinda do Deus hebreu. E ao descer, os hebreus viram essa luz no rosto de Moisés. Portanto, a luz que emana do Deus hebreu é material, tanto quanto qualquer luz que emana do sol, das estrelas, o reflexo da luz que a lua recebe do sol. Então, essa luz do Deus hebreu não é nada diferente dessas outras luzes. Se a luz do Deus hebreu fosse de uma substância diferente, os hebreus não poderiam vê-la através do rosto de Moisés. Entenderam? Todos nós sabemos que tudo que existe tem que ocupar espaço, e se ocupa espaço é material, pessoal. Essa luz que diz emanar desse Deus hebreu era material. E nós sabemos que tudo que é material ocupa espaço. A Bíblia, como já dito, nos diz que Deus tem um corpo, como já falamos no início. Já que ele tem um trono, ele senta. Se ele senta, ele tem um corpo, e tendo um corpo, esse corpo apresenta limitações. Ele está inserido nenhum espaço. Tanto que parte dele pode ser vista por Moisés, e que ele tem um trono, o que nos sugere que ele senta. Se Deus tem um corpo, ele não pode ser imaterial, porque todo corpo terá que ocupar espaço. E se Deus tem um corpo, ele está limitado às condições e leis físicas. Portanto, vemos que tudo que é dito na Bíblia sobre Deus não passa de invenção. Todos os atributos e qualidades de Deus são criações sugeridas pelos hebreus, a partir daquilo que eles viam em seu meio. Deus é uma criação da mente humana e da mente de um homem primitivo. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe e divulgue o canal.
Até a próxima.